Pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, estamos de volta. Eu sou o professor Roberto Caparrosa, estamos aqui no AlphaCom e neste bloco nós vamos dar sequência ao que falamos no encontro anterior. Estamos vendo, não se esqueça, hein? Aqueles 25 casos que não são tributados no domicílio do prestador do serviço, e sim no local em que o serviço é efetivamente realizado. Nós vimos dois casos. Vimos a regra geral, que está no artigo 3º no caput, e já vimos o inciso 1º e o inciso 2º. O inciso 1º fala da importação de serviços, né? Quando o serviço vem para o Brasil, quem vai tributar é o município onde está localizado o tomador, o usuário do serviço. E agora vimos também o caso de andaimes, palcos, coberturas. São mais 23 hipóteses, nós vamos trabalhar todas elas a partir de agora. Para cada uma delas, eu vou tentar dar um pequeno exemplo, um comentário, porque, claro, eu não tenho a pretensão que você vá decorar isso para a prova, né? Nem eu sei isso de cor, também não tenho a menor intenção em decorar. Acho que para nós, do mundo dos concursos, o mais interessante é entender a lógica, tentar imaginar e visualizar casos em que é necessária a prestação in loco. E aí é óbvio que nesses casos o deslocamento haverá. O tributo vai sair do município, do endereço do prestador e vai se dirigir ao efetivo local da prestação. E aí depois eu trago, durante os nossos comentários, algumas ideias adicionais a isso. Tá bom? Então, 23 faltam, vamos lá a eles. Vamos começar então pelo inciso 3º. Olha só. Você vai ver também que às vezes eu coloco entre parênteses, numa cor vermelha, um exemplo. O que está na lei é só na cor preta. Mas para explicar, a gente vai ficar fazendo remissão toda hora. Vamos olhar a lista, volta, vai, volta. Quando o caso menciona alguns itens da lista, para a gente fazer uma coisa didática e tudo numa solução só, eu normalmente abro um parênteses e coloco na cor vermelha o que aqueles itens da lista significam. Aí a gente aproveita para dar o exemplo de forma concreta. Tá bom? Então olha só. Também vai ser o local da execução da obra no caso dos serviços descritos nos subitens 702 e 719. Esses casos são execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica. Aqui é a construção civil. Eu posso ter uma construtora ou um empreiteiro que é da cidade, digamos, de um estado que eu não falei ainda, ele é, por exemplo, de Belo Horizonte. E aí, lá em Minas Gerais. E o empreiteiro vai fazer uma obra num outro município. Por exemplo, Poços de Caldas, que é uma cidade super bonitinha, bacana, tem termas e tal. O empreiteiro, a empresa, é de Belo Horizonte, BH, a capital de Minas. Mas o serviço, a obra, vamos supor que vai fazer uma pousada, vai ser feita a obra por empreitada, por exemplo, em Poços de Caldas. Quem é que vai cobrar o ISS e ficar com a grana? O município de Poços de Caldas. Pelo mesmo motivo do andaime, do palco. O empreiteiro, com os funcionários, com as pessoas que vão trabalhar na obra, eles vão ter que se deslocar até Poços de Caldas, no meu exemplo, e é lá que vai construir o prédio, construir o imóvel. Então é lá, em Poços de Caldas, que será devido o ISS. Deu para entender? Você começou a pensar no racional disso? Isso significa que só tenho resultado no destino. Eu não tenho resultado na origem. E por isso que o destino é o município que vai ficar com o imposto. É diferente, só para dar um exemplo bem fácil, que todo mundo conhece, do camarada que é programador, ou da menina que é designer e faz sites para terceiros. Se você é um programador ou desenvolve sites para terceiros, da sua casa, você está programando lá em HTML, em PHP, fazendo CSS e tal, você pode estar na sua casa fazendo sites para pessoas em qualquer lugar do Brasil e até qualquer lugar do mundo, porque você vai entregar esses serviços, que são sites, as programações, os códigos, tudo via internet. Então, nesse caso, do site já é diferente, né? Porque eu posso da minha casa não só produzir o serviço, como gerar o resultado, e aí eu só
Jogo na nuvem, jogo no servidor e qualquer pessoa acessa. É diferente de eu ter que ir fisicamente até um local e é naquele local, no destino, que surge o resultado. Lembre-se disso, hein? O ISS se baseia na teoria do resultado. Para saber quem vai tributar, ou se não é caso de tributação, eu tenho que ver onde o resultado vai ser auferido, ele vai ser concretizado. Por isso que na exportação, como o resultado é lá fora, não tem ISS, porque a ideia é uma ideia de imunidade, como a gente já conversou. Tá bom? Vamos para os outros casos. Ó, tem bastante aí. Inciso 4. É o contrário do terceiro, né? Nas obras em que eu tenho que contratar pessoas para fazer uma demolição, no caso dos serviços relacionados a esse tipo de atividade, também é em loco. Então, em vez de contratar um empreiteiro para construir, eu tenho que contratar uma empresa para demolir. Eu vou derrubar aquele prédio, um prédio antigo, ou uma casa que vai ser transformada num prédio de apartamentos. Eu tenho que demolir a casa. A demolição é imposto a ser cobrado pelo município de destino, independente de onde está a empresa demolidora. Tá? Que mais? Ó? Inciso 5. É a regra geral em relação aos outros dois. É o local das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos na lista anexa. Então aqui, qualquer obra civil, na verdade, não precisa ser um prédio ou uma casa, pode ser uma estrada, uma ponte, um anel viário, um porto, um aeroporto, um terminal rodoviário, sempre é uma obra civil. Obras civis, olha como está matando várias hipóteses numa lógica só. Obras de natureza construtiva, de natureza civil, é no local da obra. Pronto. Fica mais fácil, né? No ICMS, você tem algumas coisas assim também relacionadas, né? É a mesma lógica que a gente vai usar no ISS, só que aqui o efeito é muito mais importante do que lá no ICMS, porque no ICMS você tem a figura do vendedor. A mercadoria sai de um lugar e talvez se destine ao mesmo estado, talvez vá para outro. Então eu tenho que olhar os dois pontos. Aqui eu olho simplesmente o local da obra, independente de onde está o prestador. Se for uma demolição ou uma construção, se a obra é em Poços de Caldas, tanto faz se é empresa de BH, de São Paulo, do Guarujá ou de Niterói. Quem vai ficar com o tributo é o local do destino. Então, que mais? Ó? Na mesma linha, da execução da varrição, que é fazer limpeza, né? Coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, qualquer tipo de rejeito ou outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços da lista. Então, se eu vou fazer um tratamento de lixo, se eu tenho uma usina que trata o lixo pode vir de vários lugares, mas onde é o tratamento? É onde ocorrer o tratamento que haverá a prestação do serviço e, portanto, o ISS. De repente, você contrata uma empresa para fazer a limpeza de um local, de um terreno, ou de um logradouro público, ou de um imóvel, ou de uma estátua, um bem público. A empresa pode ser de onde for. Aonde houver a limpeza, é o município competente para cobrar o ISS. Que mais? Ó? É esse caso. Execução de limpeza, manutenção, conservação de vias e logradouros públicos, pode ser imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins, congêneres, tudo isso local da limpeza. Ou seja, vamos supor que você tem uma casa de campo. E aí na casa de campo, é um lugar quente, você tem lá uma piscininha, um lugar para você relaxar com os amigos. A piscina talvez exija um cuidado. Tem que chamar um piscineiro ali, uma pessoa para fazer uma limpeza, trocar água e tal. É um serviço. De repente, naquela cidade pequenininha, no meio do mato, tal, não tem o profissional. O profissional vem de outra cidade, mas o imposto é do local onde houver a prestação. Tá? Que mais? Ó? Mesma linha. Da execução da decoração, jardinagem, do corte da poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11. Então veja que o item 7, que está aparecendo aqui de forma recorrente, né? 7.9, 7.10, 7.11, está tudo relacionado a serviços de limpeza, manutenção, conservação, construção, etc. Então, a mesma coisa. Digamos que uma prefeitura contrata alguém para limpar um jardim, para podar as árvores, para arrumar um parque, ou uma instituição privada faz isso.
no local do destino, onde houver a poda, onde houver o serviço de jardinagem, é devido o ISS. Claro, hein? Aqui a gente está sempre pensando, e isso é importante até para você que vai ser auditor fiscal do Estado, eventualmente você preste no futuro um concurso para município, para Receita, tanto faz, né? Nós, auditores, estamos todos sempre juntos aí em busca do lançamento do crédito tributário. O que acontece? Você fala assim, puxa, Roberto, mas o jardineiro vai dar nota? Deve dar, né? A gente imagina que dentro da normalidade, o funcionário que não é seu empregado, que se for relação de emprego, aí não tem nota fiscal e não tem ISS. Agora, se você contrata um jardineiro, o normal é que ele emita nota. O piscineiro também, a pessoa que conserta a máquina de lavar roupa também, e assim, todo e qualquer profissional. Claro que a gente sabe que existe no Brasil ainda, principalmente em lugares mais distantes, cidades menores, um alto grau de informalidade. Mas a tendência é que, com a nota fiscal eletrônica, né, com o controle eletrônico dos serviços, o maior número de prestadores de serviços possível acabe recolhendo o ISS. E não podemos esquecer que existem os mecanismos específicos de tributação, hein? Porque tem as pessoas que são microempreendedores individuais, os chamados MEI, e aí tem uma legislação específica, e tem um zilhão, né, de empresas no Simples Nacional. No Brasil, 90% ou mais dos CNPJs são empresas micro e pequenas, que aí estão no Simples Nacional. Aí é diferente, porque aí você paga o imposto, que é o ISS, dentro de uma cestinha, junto com todos os outros, né? Imagino que você conheça bem a figura. Você pega o faturamento, a receita bruta da empresa, tem lá uma tabelinha com os percentuais, você paga uma vez só. Vamos supor, a empresa fatura R$200 mil por ano, mais ou menos aí 8, 10, 12, 15 mil por mês. Faturou isso, vai colocar na tabelinha, vai dar 6% de Simples Nacional. Ela vai pagar 6% sobre a receita total. E dentro dos 6%, deve estar lá o ISS embutido, como ICMS, como PIS, COFINS e outros tributos. Aí é uma outra sistemática. A lei complementar está pensando em contribuintes do ISS que não estejam no Simples Nacional por enquanto, nem são microempreendedores individuais, que têm sistemáticas específicas, né, de arrecadação. Na prova, se ele não fala nada, se o examinador não mencionar nem MEI, nem Simples, você presume que é alguém tributável, normalmente pelo ISS, alíquota de 2% a 5%, emite nota e recolhe no fim do mês. Tá bom? É assim. Vamos para mais um casinho. Alguns incisos, né? Veja que do 9 pulou para o 12, porque o 10 e o 11 foram vetados, né? Então quando a lei foi sancionada, acabou ocorrendo o veto. E aí vem o inciso 12, ó. Serviços de florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, que é quando você tem aqueles silos, né, para armazenar produtos agrícolas, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres, indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios. Quando ele fala quaisquer fins, pode ser para agricultura, pode ser para indústria. Não tem, por exemplo, cana-de-açúcar para produzir álcool? Você tem a parte agrícola e a parte industrial. Pode ser para celulose. Você tem lá os eucaliptos e com eles você, por hipótese, planta e faz o reflorestamento para a produção de papel. Ou por quaisquer meios. De repente tem uma colheita mais manual, numa fazenda menor, numa gleba rural mais assim básica, e numa fazenda grande, super moderna, você tem aquelas colheitadeiras. Não é isso que altera a lógica do serviço. O serviço aqui é o seguinte, né? É a mesma ideia, o mesmo racional. Para fazer a colheita, o plantio, o reflorestamento, eu tenho que ir até o local, porque é lá que ele vai ocorrer. O município onde estiver localizada a fazenda é que será o titular do ISS. Beleza? Veja que em todos os casos você precisa ir até o local, senão o serviço não se realiza. Essa é a lógica. Se você lembrar disso, mesmo nós olhando os 25 casos, e vamos fazer isso até o fim desse bloco, o racional você percebe que se repete. E isso é legal,
porque nos ajuda a não precisar, nem querer, né, pelo amor de Deus, decorar ou tentar guardar isso de cabeça, porque realmente é muito difícil. 13. Local de execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres. Aqui é o pessoal, por exemplo, que trabalha prestando serviço para empresas que administram rodovias. De repente tem lá, onde eu moro aqui, tem um pouco disso, né? Chove muito e tal, tem aquele deslocamento de terra, o barranco cede, aí você precisa ir lá, coloca lá a proteção, faz aquele gabião, né? Que são aqueles... Eu sempre fui paulistano. Quando a gente mora para o interior, a gente começa a pegar uma linguagem que a gente não conhecia, né? Então tem o gabião, que é aquela gaiola de arame, né? Que você enche de pedras para fazer o escoramento ali de alguma parede, coloca em rio, córrego e tal. Aqui perto de onde eu moro, no meio do mato, estão fazendo uma obra assim. É uma obra que também precisa do local. Que mais, ó? Limpeza e drenagem. Falei de rios, né? No caso dos serviços do item 718. Então, drenagem, dragagem de um rio, você precisa tirar a lama, o lodo do fundo do rio, você precisa limpar um córrego, um canal, tudo isso no local. 15. Olha que legal esse aqui. Ó. Onde o bem, veja que mudou do 7, agora foi para um outro item da lista. Onde o bem estiver guardado ou estacionado. No caso dos serviços descritos, no subitem 1101. Estacionamento de veículos terrestres, automotores, aeronaves e embarcações. Olha que legal. As empresas que fornecem locais para guarda ou para atracação, né? Ou para você deixar lá um avião ou eventualmente um barco. Então você tem lá um yacht club. O yacht club cobra, né, um valor dos sócios para que eles possam ancorar lá e deixar os seus barcos devidamente protegidos. De repente você tem um aeroclube, onde pequenos proprietários de aviões e tal deixam lá também, tem um hangar, né, onde você deixa lá o avião e alguém faz manutenção e fica lá protegido e tal. É um serviço. É um serviço de estacionamento. Não importa de onde veio o avião. Porque aviões, como navios, né, como automóveis, o automóvel tem placa. Aviões e navios têm matrícula, registro. O avião e o navio, por definição, eles estão sempre em deslocamento. De repente a matrícula é numa cidade ou num estado, mas ele fica devidamente atracado ou guardado num hangar X numa outra cidade. Onde houver o serviço, a prestação, é aquele município que cobra o ISS. Tá bom? Que mais? Vamos ver aqui. Ó. 16. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio de pessoas vigiados, segurados ou monitorados. Olha que legal. Esse é um caso bem comum. Olha que caso interessante esse. Hoje, né, por conta, infelizmente, né, da violência que tem no Brasil, dos crimes e tal, quase todo mundo que mora em residência, e quem também mora em prédio, aí é o prédio, né, o condomínio que contrata, tem aqueles serviços de vigilância, não tem? Você anda pelas ruas, você vê aquelas plaquinhas, né? Serviço monitorado, câmeras, acesso, enfim. É uma tentativa, né, de proteção contra roubos, etc., porque, infelizmente, isso tem muito no Brasil. Na Nova Zelândia tem também, mas bem menos. No Brasil, infelizmente, é uma situação que a gente enfrenta, é grave, né? Já faz muito tempo. Então, veja, esses bens estão protegidos, vigiados, monitorados, com câmeras, com alarmes, mas estão no Brasil inteiro, né? E a empresa, às vezes é uma empresa gigante, nacional, que tem alcance nacional, mas ela tem um monte de instalações em vários municípios. E aí o ISS, nessa linha, ó, vai estar relacionado ao local onde estiverem esses bens ou essas pessoas. Então, uma empresa, por exemplo, sei lá, de Santa Catarina, a empresa é de Joinville, mas ela tem patrimônio segurado, monitorado em Floripa, em Florianópolis, na capital. Florianópolis pode cobrar o ISS dos programas, né, das atividades de monitoramento, segurança dos imóveis que estão em Floripa, embora a empresa seja de Joinville, que é uma outra cidade bem moderna, bem industrial, lá de Santa Catarina. Então veja como isso é importante. Olha aqui a mesma coisa. Ó. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda dos bens.
Então, quando a gente fala armazenamento, depósito, carga, pode ser armazém geral, pode ser o que lá em direito aduaneiro a gente chama de porto seco, né? Pode ser um armazém com warranty, pode ser também, sabe esses... Hoje está começando a pegar no Brasil, uma coisa que você vê muito em série, em documentário norte-americano, às vezes a pessoa não tem espaço na casa para colocar as coisas, tem aqueles guarda-móveis, guarda-objetos, guarda tudo. São salinhas, né? Às vezes, ou até garagens, que você, como empresário, loca, aluga para terceiros colocarem lá o que quiser. Né? Você vê isso muito em série, em TV norte-americana. Os bens podem ser de pessoas que não moram naquele local ou que vêm de outra cidade, mas o guarda-móveis, o local fica ali. Então é aquele local que vai ser competente para a tributação de ISS. É onde fica a prestação do serviço, que normalmente nesse caso é onde está a empresa. Né? Normalmente no caso de guarda-móveis, a empresa tem lá um prédio com várias divisões e normalmente o lugar do domicílio da empresa costuma ser o mesmo onde há a guarda dos bens. E aqui veja que no 11.4 eu coloquei em vermelho, é qualquer tipo de bens. Então vale para arquivo, tem muita empresa, né, que por conta de espaço contrata aquelas outras empresas de guarda para colocar o arquivo morto, nota fiscal, documento, livro contábil. Tem pessoas que vão se mudar, a casa não ficou pronta, então tem lá um guarda-móveis, e tem pessoas que tem um monte de tranqueira, um monte de tralha lá, tipo assim, acumuladores, né, e não cabe mais na casa e locam um espaço para fazer isso. Pode acontecer. 18. Execução dos serviços de... Olha só que legal esse, hein? Isso é bem bacana para a prova. Diversão, lazer, entretenimento e congêneres. No caso dos serviços descritos no item 12, exceto 12.3. Aqui são shows. Aqui são os eventos, né, de cultura e esportes. Então você tem show, balé, teatro, ópera, festival. Talvez na sua cidade, onde você mora, tem um teatro bacana. Aí não tem aquelas turnês? De repente vem uma companhia famosa para o Brasil fazer o Fantasma da Ópera. Aí o Fantasma da Ópera, que é uma peça super bacana, estreou lá do Andrew Lloyd Webber lá em Nova York, depois tem spin-offs, né, versões no mundo inteiro. De repente vai passar, digamos, 3 meses temporada em São Paulo. Depois mais 3 meses no Rio de Janeiro, mais 2 meses em BH, depois Curitiba, Salvador, Recife, assim por diante. Em cada cidade onde há o espetáculo, o show, o teatro, é lá que vai ter o ISS devido. Eu tenho um amigo, colega da Receita, que até se aposentou já faz um pouquinho de tempo aí, deu sorte, né, porque pegou antes da reforma, acabou se dando bem, né? Ele se aposentou e ele foi fiscal do ISS em São Paulo antes de entrar na Receita. E ele contava que um dos trabalhos que ele fazia era ir na bilheteria de teatro, de jogo de futebol, para ver quanto movimentava na bilheteria, porque aquilo era um serviço. E aí ele ficava olhando, quanto vendeu hoje de ingresso? 100 mil reais, 200 mil reais, e ele ficava anotando, para ver se depois, quando passasse o evento, né, tem o prazo para recolhimento, a empresa responsável fazia o recolhimento do valor, boca do caixa, manja, quanto vendeu de ingresso para o show tal, quanto vendeu para o teatro tal, para a ópera tal. 500 mil reais. Calcula, anota lá, mês que vem tem que recolher o ISS. Ele fazia isso. Uma das atividades era literalmente à noite, né, porque os shows normalmente são à noite, fim de semana, ele ia lá para verificar esse tipo de faturamento. Quanto que vendia de ingresso, que era a receita, que acabava sendo a base de cálculo para a prestação do serviço e para o imposto. Então, que mais? 19. Local do município onde está sendo executado o transporte, no caso de serviços descritos. Aqui são serviços de transporte que você tem de carga, descarga, carreto, tem um monte de coisas nesse sentido. Também é o local do transporte, até porque transportadoras, né, por definição, a empresa pode ser em São Paulo, mas ela entrega e presta serviço, às vezes, em todo o estado. E quando você fala em todo o estado, às vezes são 100, 200, 300 municípios, né, cobertos por essa atividade. Se tiver no item 16 da lista, é no local do serviço. Imagina hoje, com essa questão toda de pandemia, somada à tecnologia, à internet, hoje é muito importante no Brasil a questão da logística. A gente nem percebe, né? Mas hoje você pode morar em qualquer lugar do Brasil, como eu que moro no interior, mais afastado. Cara, você compra uma coisa pela internet, chega. Depois de 3, 4 dias, chega mesmo. E só chega porque tem uma malha de logística gigante que há 5 anos atrás não existia. Há 5 anos atrás, antes
da consolidação dos marketplaces, da internet. E, infelizmente, né, da questão da pandemia, que é trágica para todos nós, não era tão fácil receber produtos em 48 horas. Agora, cara, você compra um negócio, rapidamente chega na sua casa. Por quê? Porque houve um investimento maciço em tecnologia e em logística. Hoje, né, as empresas subcontratam, a pessoa que faz transporte de passageiro, tipo Uber, tal, também faz entrega de carga, supermercado entrega na sua casa. Enfim, com a pandemia, esse é um setor que acabou ficando muito eficiente, né, porque as pessoas não estão saindo de casa, né, mantendo aí o distanciamento, a segurança, e eventualmente esse tipo de serviço cresceu bastante. Aí vai depender se enquadra ou não no item 16 da lista, tá? Do item 1705 fala assim, ó, é o local do estabelecimento do tomador da mão de obra, é quem está contratando como prestador de serviço, né, mão de obra, ou na falta de estabelecimento, onde estiver domiciliado. Você sabe que hoje, já faz quando eu falo hoje assim, nos últimos tempos, é muito comum empresas que vivem de cessão de mão de obra para terceiros, principalmente mão de obra de serviços gerais, de segurança, de telefonia, de atendimento. A gente chama isso de terceirização, né? As empresas não querem ter funcionários. Quanto menos funcionário, melhor. Então a empresa contrata uma outra empresa e diz, ó, me forneça 30 pessoas. 10 de limpeza, 10 de segurança e 10 de atendimento. Aí ela não tem o vínculo trabalhista, desse livro de um monte de despesas, e essa empresa que fornece mão de obra acaba, né, ela tem um cadastro com profissionais, colaboradores, e na medida que ela é contratada pelos clientes, essas pessoas são alocadas em determinadas empresas. Olha só, aqui é o estabelecimento do tomador. Então, uma empresa que cede mão de obra do Rio de Janeiro, mas quem está contratando essa mão de obra terceirizada é em Petrópolis. O ISS é de Petrópolis. Tudo bem? Que mais? Ó? Inciso 21. Local da feira, da exposição, do congresso ou congênere a que se referir o planejamento, organização e administração, no caso de serviços. Aqui é toda a lógica de feiras, eventos, congressos, seminários. Muitos serviços são prestados. Tem serviço de catering, né, que é a comidinha que você come lá, tem o serviço de segurança, tem o pessoal de filmagem, o pessoal de audiovisual que prepara os slides. Onde vai ser a feira? A feira é no Expo Center tal, é no lugar tal. Então é no local onde estiver, vai ser prestado o serviço e o município pode cobrar. Por isso que muitas cidades gostam, né, de ter, além da questão cultural e da questão comercial, é interessante você ter grandes centros de eventos, de convenções, etc., porque você acaba atraindo, né? Quando você atrai essa população que participa de congressos, seminários, você traz economia para a cidade, né? Você traz, as pessoas vão consumir restaurante, hotéis, pousadas. Onde eu moro aqui, que é uma cidade, né, Campo Jordão, super conhecida pela questão turística, mas é temporada, que o pessoal só vem no frio. No verão tem muito evento. Tem alguns centros aqui de convenções e tal, o pessoal vem para fazer um congresso de médicos, um seminário de consultores, de marketing, o pessoal vem para cá. Aí é legal, né? Para a cidade é bom, porque a cidade está em baixa em termos de movimentação, o pessoal vem mais na temporada do frio, e aí aquece o comércio, no sentido de os médicos vêm, 200 médicos para um congresso de cardiologia. Aí o pessoal fica nos hotéis, nas pousadas, faz uma comprinha, passeia, toma um chocolate quente, almoça. Então para a cidade é bom. E acaba gerando também o ISS não só do evento, mas o ISS de todos os serviços, né, que vão ser utilizados pelas pessoas que vão migrar durante uma semana, 3 dias, para aquele local. Então tem cidades que vivem muito disso, né? Para encerrar, 22. Porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário, metroviário. Aqui, por quê? Porque muitas dessas áreas foram objeto de concessão. E às vezes a empresa é uma empresa grande, mas tem um porto lá em Paranaguá, tem um terminal, sei lá, em Rondônia, tem um outro porto seco em outro lugar. Então a empresa, o CNPJ principal é numa cidade grande, mas ela tem terminais ou portos ou ferroportos, etc., pelo Brasil afora. E para encerrar, inciso 23, não, são 25, né? 23, domicílio do tomador dos planos de saúde, assistência veterinária. Veja, domicílio do tomador.
A empresa é uma empresa de plano de saúde, a sede é em São Paulo, capital, mas tem cliente em todo o estado. Ou a sede é em Salvador e tem cliente no Nordeste inteiro. Então, local do tomador, seja assistência médica humana ou veterinária. Tá? O que mais para fecharmos? Ó? Domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito, tá? Não são serviços financeiros, são serviços específicos que essas administradoras possam oferecer. Porque se for um serviço financeiro, o crédito, né, o débito em si, aí não. Mas a administradora de cartão de crédito faz um monte de coisa, né? Não tem aquela história de estacionamento grátis, convênio com manobrista no restaurante tal, ou, sei lá, sala no aeroporto, VIP para quem tem o cartão, Premium, Platinum, etc. Alguns tipos de serviços também podem estar ligados à administradora, mas não são necessariamente serviços financeiros. Porque se for débito e crédito, comprou, pagou, não pagou, tem juros, aí é IOF, aí não é serviço. Tá? E por fim, uma coisa que a gente vai ver também, até o Supremo trabalhou com esse assunto, quando a gente for falar sobre jurisprudência, vamos ver, domicílio do tomador do serviço do subitem 15, arrendamento mercantil, leasing. Tem uma grande discussão sobre o leasing, né? O leasing é quando você faz o arrendamento, que é o nome em português, você não aluga. Você aluga, mas não compra. Você aluga com a hipótese de comprar o final. É uma modalidade bem específica de negócio, que é bom em termos tributários para quem faz a operação, porque você coloca como despesa, reduz o imposto de renda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o leasing, tem até jurisprudência do STF acerca disso. Tá bom? Essa parte é meio assim direta, né? Você vê que a gente foi lendo um por um, mas aqui meu objetivo é esgotar a Lei Complementar 116 e principalmente chamar a atenção para vocês para essas exceções. Veja, são 25 casos em que é o local da prestação. Vale a pena não decorar, mas como a gente falou muito e foi até um pouco repetitivo em alguns incisos, acho que você captou a lógica do negócio. Se você entendeu esse racional, você vai acertar uma perguntinha na prova, que se cair, derruba 90% dos candidatos. Porque muita gente passa meio que sobrevoando isso, né? É um tema específico, de uma lei específica, de um tópico digital. Muita gente não viu. Aqui no Alfacom, a gente teve a oportunidade de conversar sobre essas situações. Tá bom? Fique por aí. Grande abraço. Viramos a página. Próximo encontro vai ser outro assunto, mas sobre ISS também. Até já.